Existe um personagem em Gumball que aparece pouquíssimas vezes. Ele não fala, não é engraçado, e sempre que aparece, algo muito errado acontece. Trouxe um telegrama para Gumball e Darwin Watterson. Joguem o lixo fora, não vai demorar nada. Se pensarem direito, não vão ver a mamãe irada. Assinado Nicole Watterson. Esse personagem é o palhaço. Diferente de outros personagens absurdos de Elmore, o palhaço não segue nenhuma lógica de humor. Ele é silencioso, tem um olhar vazio e causa desconforto toda vez que surge. Ele não é um personagem recorrente, nem principal. Ele simplesmente aparece e some. A primeira vez que esse palhaço aparece é em um episódio intitulado como Os Procrastinadores, 13º episódio da terceira temporada, onde sua presença dura poucos segundos, mas o impacto é enorme. O episódio consiste na difícil tarefa de não fazer tarefas. Darwin e Gumball estava tentando fugir de seus deveres. A mãe Nicole diz para eles levarem o lixo para fora o quanto antes, mas antes deles fazerem isso, optam por fazer uma série de outras coisas, como mexer na internet. Essa cena é interessante porque o que para eles pareciam estar passando em um segundo, na verdade estavam se passando horas, e isso é uma das armadilhas da procrastinação. Entre tudo que foi feito para passar o tempo, eles decidem desenhar eles mesmos. Então Gumball começa com a caricatura do Darwin, porém Darwin mostra um desenho assustador de um palhaço. O que assustou os fãs não foi só a aparência, foi o fato de que o episódio continua normalmente como se nada tivesse acontecido. Ele não pisca, ele não se mexe, só fica olhando fixamente e posteriormente viria a aparecer em outros episódios. Em The Ghost, 5ª temporada, episódio 30, o papel do palhaço se torna ainda mais sombrio. Descobriu-se que ele é um fantasma, o fantasma fracassado que tenta sem sucesso assustar crianças do jardim de infância. Essa revelação só o torna mais assustador. Ele não é apenas um personagem qualquer, ele é um monstro que não se encaixa nesse tipo de desenho. Em outras ocasiões, ele aparece em um carro, imóvel, com fixo olhar, apenas ali como uma presença fantasmagórica. Então, na Maldição de Elmore, o personagem Tobias usa uma máscara de palhaço, que lembra muito ele. Porém, ninguém questiona nada, ninguém fala, pô mano, por que o Tobias tá usando essa máscara estranha? Pô, eu acho que já vi o cara dessa máscara. Isso tudo é muito bizarro, pois a gente percebe que o palhaço não está apenas à espreita, ele está sendo usado, o que torna ainda mais curioso a linha entre realidade e disfarce. Nessa outra cena, que é sem dúvidas uma das mais assustadoras para mim, em meio à alegria, todos estão felizes, rindo. O palhaço observa atrás da parede enquanto o caos se espalha pela escola. O mesmo também aparece em um quadro na casa de Gumball, o que nos dá a entender que, assim como Pennywise, ele seria onipresente, parecendo uma referência bem forte ao personagem de Stephen King. O palhaço aparece pelo menos 13 ou mais episódios, e o mais estranho é que seus traços nunca mudam, sempre com o mesmo olho negro, cabelos grisalhos, pele enrugada e nariz vermelho. A sensação estranha se origina quando você percebe que ele não está ali observando apenas os personagens, mas ele também está observando você, que está assistindo os episódios. Segundo teorias, o palhaço representa algo que não deveria estar ali, uma presença, um erro que o próprio desenho tenta esconder. Acredito que um palhaço deveria nos fornecer uma sensação de alegria, porém suas características só nos deixam mais assustados. Sua voz esquisita, olhos negros, o tom extremamente calmo nos traz uma sensação de mal-estar. Até quando parece que o mundo está acabando, entrando em colapso, o palhaço se mantém calmo e indiferente a tudo e todos. Essa falta de reação é o que o torna tão bizarro. Em um mundo onde tudo está em movimento, sua paralisação se destaca. Ele nos lembra que mesmo em um mundo divertido e cheio de aventuras como o de Gumball, sempre há algo à espreita, invisível, que pode passar despercebido. Mas a grande pergunta é de onde raios veio esse palhaço? Ele parece deslocado,
Nunca mencionado nem pelos personagens nem pelos animadores. Ninguém explica quem é o ser. Não tem nenhum episódio que foque no personagem específico. Ele simplesmente existe, apenas observando. Ele não está ligado a nenhum enredo, não tem desenvolvimento de história quando se trata dele. Há apenas aparições rápidas com olhares vazios. A questão é, e se ele não for de Elmore? E se ele for algo que a série nunca quis incluir? Vamos deixar o lado crítico um pouco de lado e focar totalmente em teorias da conspiração. E se esse palhaço for apenas uma falha na realidade, como um parasita narrativo? Por exemplo, Gumball está frequentemente quebrando a quarta parede. Os personagens discutem com os animadores, destroem os arquivos de seus próprios programas, praticamente reconhecendo que são parte de um desenho animado. Mas o que acontece quando alguém se infiltra com a mesma sabedoria que a deles? Então surge o palhaço. Ele nunca desafia a lógica, nunca interage com outros personagens. Ao invés disso, aparece quando a lógica já está falhando. A lógica poderia estar falhando por ele estar ali, ou ele está ali porque a lógica está falhando. Voltando ao episódio dos procrastinadores, percebemos que é um exemplo perfeito da aparição, com quebra de lógica, pois o tempo estaria se desfazendo e de repente ele está lá, olhando fixamente, observando toda a situação se desenrolar. É como se ele aparecesse quando a realidade já está no seu ponto mais frágil. Voltando um pouco, foi nos dito que ele é um monstro de terror fracassado. Ele não consegue assustar crianças do jardim de infância, mas pelo que parece não é essa a real intenção dele. Ele não está tentando assustar os personagens do desenho, e sim está tentando nos assustar. Ele deve ser assustador apenas para aqueles que prestam atenção nos mínimos detalhes e não aos personagens em si. E se ele não for um personagem de verdade? E se ele for outra coisa? Um personagem aleatório, um bug visual, um erro que os animadores não corrigiram ou um erro proposital? Pode ter sido apenas um figurante de início, mas que depois foi usado repetidamente apenas para ver até onde isso ia levar a criatividade de nós telespectadores. Mas uma coisa é fato, ele se tornou algo mais consistente. Ele tem suas preferências para aparição, sempre em episódios mais estranhos, com o clima mais fechado ou com a realidade mais abalada. Ele não ajuda, não atrapalha, não agrega em absolutamente nada. Ele é o espectador, um possível erro que nunca foi corrigido. Se você o vê uma vez, você passa a ver várias outras vezes. Isso lembra um pouco o Slenderman, que observa suas vítimas até elas enlouquecerem ou algo pior acontecer. Ele não liga pro Gumball, Darwin ou qualquer outro personagem. Ele liga pra você, pra mim, pra nós. A única interação que eu lembro dele ter tido foi no episódio em que Darwin o desenha. A ideia desse vídeo foi tirada do canal Cartoon History, e ele termina dizendo: possa ser que ele veio de fora, até que alguém conseguiu ver ele e disse: quem raios é esse personagem? E pronto, a partir desse momento ele se tornou real, pois nós o tornamos real, nós lhe demos um propósito e poder. Então, de onde ele veio? Talvez nunca saberemos. Mas uma coisa é certa, ele não segue os padrões desse lugar, porque talvez ele não seja pertencente mesmo. E se esse for o caso, o palhaço não é apenas um personagem. Essa série de perguntas, a série nunca teve a intenção de fazer, e agora que estamos perguntando, você nunca mais vai esquecer.